um quadro. Na verdade, ele é o fluxograma da cerveja que a gente está fazendo hoje. Não necessariamente ele vai ser igual para todas as cervejas que tu vai produzir, todos os tipos diferentes que tem em cerveja. Então, para começar o processo, então a cerveja, os ingredientes dela então é malte, lúpulo, água, malte, lúpulo e fermento. Esse malte que é utilizado, ele já é um malte que ele é então malteado. Acontece então um processo, né, que ele é aquecido, colocado num banho de água quente, né, que então ele começa a germinar. Ele começa o processo, né, que as enzimas que estão presentes no malte, ele começa a transformar o amido que tem dentro do malte em açúcar. E quando começa esse processo, então se respira de novo esse malte, então ele está pronto para depois ser usado na fabricação de cerveja. Então essa água, quando começa o processo, 70 graus foi hoje quando a gente aqueceu a água, porque o primeiro processo que tu tem na fabricação de cerveja então é a mostura. A mostura então ela acontece para extrair do amido do malte para transformar em açúcares fermentáveis. E tu pode usar então várias rampas de temperatura para fazer a tua cerveja. Existem cervejas quando acontece a primeira rampa de temperatura a 55 graus, que é uma parada mais proteica, para desenvolver mais espuma, cervejas mais características com uma espuma mais densa. Hoje, no nosso caso, a gente só fez uma temperatura, só tem uma temperatura na nossa rampa de aquecimento, que é 65 graus. Então essa água a gente aqueceu até 70, porque o grão estava mais frio, no momento que a gente colocou o grão na água para estabilizar aproximadamente 65 graus. E nessa parte, que é mostura ou sacarificação, existem mais ou menos duas faixas de temperatura. Existe uma faixa de temperatura de 55 a 65 graus, onde é que a beta-amilase ela trabalha, a enzima beta-amilase, que faz então a quebra dos açúcares em açúcares menores, e existe a alfa-amilase que trabalha na faixa de temperatura de 60 a 70 graus. Então, de acordo com como tu quer a tua cerveja, se tu quer uma cerveja que tenha mais álcool, uma cerveja que seja mais seca, ou que tenha um corpo ou mais denso, ou que seja um pouco mais doce, menos doce, tu vai jogar então de acordo com essas rampas de temperatura, favorecendo que certas enzimas então trabalhem nessa quebra, nessa transformação do amido em açúcares fermentáveis. A alfa-amilase de 60 a 70 graus, ela pega o amido e quebra o amido em açúcares menores, e a beta-amilase quebra esses açúcares menores em açúcares menores ainda. Ou seja, se tu trabalha numa faixa de temperatura nessa beta-amilase, que é de 55 a 65 graus, tu vai ter praticamente todos os açúcares que estejam nesse mosto utilizáveis pelo fermento para transformar em álcool. Se tu trabalha em uma temperatura de 68 graus, onde é que só a alfa-amilase está trabalhando, tu vai ter açúcares que o fermento não vai poder utilizar para transformar em álcool. Então, ela vai ser uma cerveja que vai ser um pouco mais doce, ela vai ter um corpo um pouco maior, ela vai ser um pouco mais, não vai ser tão seca. Então tem essas diferenças no processo então nessa primeira parte. Muitos cervejeiros utilizam a técnica de, depois que terminou essa parte, demora mais ou menos uns 60 minutos, 70 minutos essa primeira parte, nessas rampas de temperatura, para que ocorra toda essa transformação do amido em açúcares fermentáveis. Depois que acaba esse tempo, se passa a 78 graus, que é o mash out, que é onde é feita a naturação das enzimas. Porém, esse é um processo que muitos cervejeiros, uns adotam, outros não adotam. E nesse nosso caso, então, a gente não fez essa última parte de desnaturar as enzimas. Então, ali dos maltes, que eu não falei, a gente tem 3 maltes que a gente está utilizando na nossa cerveja. O malte Pilsen, ele é a base da nossa cerveja, vai ser ele que vai fornecer a maior quantidade de açúcares fermentáveis para transformar em álcool. O malte Pilsen e o malte Pale Ale são mais ou menos, eles desempenham a mesma função. Tu pode usar esses dois tipos de malte, geralmente para dar
pouco maior que o alcoólico da tua cerveja. Os outros maltes que tu usa, então os maltes especiais, têm certas características que tu quer trazer na cerveja, como por exemplo o Cara Ruby, é um malte onde é que ele foi um pouco tostado, e esse malte então ele traz uma cor na cerveja, ele é um malte mais escuro, porque a nossa cerveja ela vai ter uma cor mais escura do que é normal uma Pilsen, por exemplo. E a Viena já é um outro malte que traz as características, uma delas também ela traz um pouco mais de corpo na cerveja. Então, de acordo com o malte, se tu quer fazer uma cerveja, uma stout, uma porter, que são cervejas escuras, tu vai usar malte tostado. Então, é dali que tu vai extrair a cor para ela ficar escura. E é uma porção bem pequena. Se a gente quisesse fazer uma cerveja escura hoje, a gente de repente teria que usar de 5 kg de malte, usar umas 250 gramas de malte escuro, ela já se transforma numa cerveja escura de tão concentrado que tu consegue tirar a cor. Então, terminado esse processo, né, que tu extraiu do amido para açúcares fermentáveis, tu passa então para a fervura. Só que para passar para a fervura, tu pega e tu recircula o que está dentro nessa panela, tu fez a extração, tu recircula, porque nessa panela, geralmente o que é utilizado é um fundo falso. Tu coloca os grãos em cima do fundo falso, e esse fundo falso então vai evitar que depois quando tu vai tirar a tua cerveja pelo fundo, que venham grãos juntos, para ela ficar líquida. Então tu vai recircular nesses grãos, eles também vão funcionar como uma torta filtrante. Tu vai recirculando e ela vai ficar cada vez mais líquida, até chegar no ponto, né, que ela está líquida suficientemente para tu passar para o próximo processo. O próximo processo então é a fervura, que tu então faz a 100 graus, que tu faz a adição de lúpulo. O lúpulo então vai trazer o amargor na cerveja, aromas, e os lúpulos eles têm a variação, né, que geneticamente então já foi desenvolvido vários tipos de lúpulo hoje em dia, do que antigamente cresceu muito a variedade de lúpulos, e eles têm uma classificação de alfa-ácidos. Quanto maior o alfa-ácido desse lúpulo, ele mais vai trazer características de amargor na cerveja. Então esse primeiro lúpulo que a gente está utilizando, 60 minutos, ele vai ficar 60 minutos na fervura. Ele tem um alfa-ácido mais elevado, então a gente usou uma quantidade um pouco menor de lúpulo, e ele vai ficar 60 minutos fervendo. Ele vai acontecer a isomerização da resina que tem esse lúpulo, e quanto mais isomerizar, mais forte a característica de amargor vai aparecer na cerveja. O lúpulo ele também vai ter alguns aromáticos, só que ele acaba evaporando. Por isso que a gente vai adicionar 10 minutos do final da fervura outro lúpulo, que ele tem um alfa-ácido menor, que ele não é para amargor, que ele vai então trazer o nosso aroma da cerveja. Então, finalizada essa 1 hora, a gente tem que resfriar a cerveja e a mais ou menos 24, 25 graus, que é a temperatura que já é uma temperatura boa para o fermento começar a trabalhar. Tu não vai nessa temperatura prejudicar o funcionamento do fermento, tu não vai desnaturar ele. E quando tu faz esse resfriamento, tu já tem que fazer também um que se chama um whirlpool, uma centrifugação, para um redemoinho que tu faz ali, tu fica mexendo por em torno de uns 5 minutos, deixa mais uns 10, 15 minutos, que ele vai conseguir decantar o lúpulo que está ali presente, e que nem no nosso caso hoje, como deu alguns probleminhas com o nosso fundo falso, tem um pouco de resíduo de malte ainda. Então, feita essa parte, então a gente passa para o balde fermentador, a gente adiciona o nosso fermento, e esse então tem que ficar a mais ou menos uma temperatura de 18 graus. Nessa temperatura então vai ocorrer a fermentação, né, que o fermento vai consumir os açúcares fermentáveis, então formando gás carbônico e álcool. A 18 graus, essa é uma fermentação, uma alta fermentação. Para fazer cerveja existem cervejas de baixa fermentação e de alta fermentação. Alta fermentação é na faixa de em torno de 16 a 24 graus. A 18 graus é uma boa temperatura, não ocorre tão devagar a fermentação, e ao mesmo tempo, se tu fizer uma temperatura maior, tem muita chance de ele acabar gerando álcools superiores, que esses são responsáveis pela ressaca. Então, às vezes, se tu quiser realmente uma cerveja que não tenha nenhuma possibilidade de tomar bastante, de repente dar uma ressaca, o interessante ainda seria fazer
baixar um pouco mais a temperatura, que vai demorar mais tempo para fazer a fermentação, mas ela vai te garantir que ele não produz esses álcools superiores. Passado mais ou menos uns 7 dias, tu passa então para a segunda fermentação, que também se chama maturação. Tu baixa a temperatura e nessa segunda parte tu deixa mais ou menos uns 7 dias também, e essa quantidade de dias varia de acordo com a tua cerveja. Se tem uma cerveja mais forte, mais alcoólica, mais amarga, tem que deixar mais tempo. Se tem uma cerveja mais leve, deixa por menos tempo. Cervejas do tipo Weiss, de trigo, elas são melhores consumidas quando tu tem mais fresca ela é, porque tem alguns aromas que vão se perdendo ao longo do tempo. Então, que nem uma cerveja Weiss, tu fica 3 dias maturando já é o suficiente. A nossa a gente vai ficar mais ou menos 7 dias, que ela não tem um teor alcoólico tão elevado, também não tem tanto, não é tão forte a questão do lúpulo. E nessa parte, então, ela vai absorver alguns compostos formados na fermentação, melhorando a qualidade da cerveja, e ela também vai funcionar como, vai decantar, vai sedimentar os resíduos de fermento e outros elementos de fermento. Então vai trazer uma cerveja mais líquida. Terminado esse período, essas duas fermentações, a primeira fermentação e depois dessa maturação, tu pega e então realiza um invase, né, que tem que elevar a temperatura a 18 graus para acontecer isso. Então tu vai tirar do balde fermentador para uma panela, vai adicionar açúcar, e esse açúcar ele vai servir como nutriente para o fermento que ainda está presente na cerveja, para que ele consuma e gere gás carbônico já na garrafa, com a tampa, a 18 graus, e ele então vai carbonatar a cerveja, é o processo de priming. Geralmente de 7 a 10 dias tu pode usar o auxílio do manômetro para calcular, para ver a pressão, para não dar uma pressão, não precisar esperar muitos dias, ou de repente ela vai uma carbonatação mais rápida ou mais devagar, tu consegue controlar pelo manômetro, ou então tu mais ou menos pode, em torno de 7 a 10 dias, tu pode também abrir uma garrafa para ver como é que está, se está boa já a tua carbonatação, e depois disso geralmente então se refrigera a cerveja, ela está pronta para o consumo. Não necessariamente tu tem que armazenar a cerveja, digamos, a baixa temperatura. Como ela tem esse processo de priming que é natural, essa já é uma forma de assegurar um shelf life maior da cerveja. Então você também pode deixar a temperatura de repente ambiente, só não pode deixar que ocorra muita oscilação de temperatura no ambiente, né, que está deixando a cerveja. Se ela for bem feita, se não tiver nenhum problema de repente na produção, ela pode ficar mais de um ano que ela vai estar ainda, depois isso pode ser consumida. Olha, em suma é mais ou menos isso, tem alguns outros detalhes ainda, mas... Só queria te ouvindo e passando ali com o nosso programa, o prime que a gente faz ali